Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, o melhor programa de debate da TV brasileira, estão convidados a continuarem conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura, e hoje vamos receber aqui dois especialistas no ramo da engenharia. O engenheiro civil e sanitarista, Dr. Antônio Furtado, professor aposentado da UFAC e ainda na ativa no quadro de engenheiros do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Ele vem acompanhado do engenheiro eletricista Edilailson Pimentel, vice-presidente do CREA-Acre, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, porque a arquitetura já está devidamente separada há alguns anos. Vamos falar aqui sobre deslizamento, desbarrancamento, inundações, enchentes, o que você imaginar. As causas e os efeitos de tudo isso. E, evidentemente, embora não seja a especialidade deles, mas precisamos também falar sobre o assunto que está em moda no momento, né? As mudanças climáticas. Por que isso ocorre? Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes se fazem presentes aqui na bancada de entrevistadores e de debatedores. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E você está convidado a continuar conosco, porque o programa está apenas começando. Até já! Ok, estamos de volta agora em definitivo. Como eu falei agora há pouco, nós vamos entrevistar hoje, temos como convidados especiais dois engenheiros. O doutor Antônio Furtado, engenheiro civil e sanitarista. Seja bem-vindo, doutor. Aqui dá para a gente estender a mão. Prazer recebê-lo mais uma vez no programa. Obrigado, tá? Muito obrigado. Doutor Antônio Furtado já é aposentado do quadro dos engenheiros da UFAC, ainda na ativa no DENIT, e exerceu alguns cargos públicos. Foi presidente da SANACRE, extinta SANACRE, foi diretor também, exerceu outros cargos na gestão pública. O Edilailson Pimentel, vice-presidente do CREA-Acre, é engenheiro eletricista e comanda também a Engenha Amazon, que é uma empresa especializada em energia solar. Mas não é esse o nosso assunto. Seja bem-vindo, Edilailson. Obrigado, prazer recebê-lo aqui no programa. Satisfação mais uma vez poder estar aqui com todos vocês. Bom dia, aliás, boa noite, Osmir Lima. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. E muito oportuno trazer hoje para o nosso debate dois representantes da única ciência exata, que é a engenharia, né? As demais profissões às vezes são prospectivas. E a nossa engenharia, ela é muito cuidadosa. E eu, como mais velho, aí sim. Doutor Edilailson, eu sou o único engenheiro do Acre que posso assinar pela sua profissão, engenharia civil, elétrica, engenharia civil, arquitetura, agronomia, porque eu já estou tão antigamente formado na engenharia que a lei me acoberta ser polivalente em todas as áreas de engenharia. A lei em vigor à época, né? Que está em vigor, tá? Vigora hoje ainda, decretão 23569. E a engenharia é a mãe de todas as outras engenharias, né? sim. A engenharia civil é a mãe de todas as outras engenharias. Não fosse a engenharia, aqui nós não estaríamos, né? O engenheiro eletricista, o engenheiro eletrônico. Mas hoje tem as várias engenharias, né? Sim, várias. Hoje sim. O que não é uma boa coisa para a categoria dos engenheiros. Por quê? Porque, veja só, você que é advogado, quem é médico especialista em alguma coisa.
nós devemos ser todos engenheiros especialistas em alguma coisa. Não engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro... Hoje nós temos quase 400 Especificidade, né? especificidades de engenheiro, o que não é bom para a sociedade nem para a categoria. Por quê? Qual motivo você acha que não é bom? Porque há um digládio interno, um processo de autofagia, cada qual Defendendo a sua. o doutor Narciso acaba de dizer que eu também sou detetor do decretão 23569, que diz que cada qual faz alguma coisa. E nesse cada qual faz alguma coisa, finda uma imbricação de atribuições, de tal maneira que nesse aspecto há um processo de autofagia interno. Tá? Não, mas aí, eu vou dar um exemplo aqui. E só para você. completar tudo isso, aí, rapidinho, Osmir. Por incrível que pareça, a engenharia civil no Brasil começa com os militares. Olha a contradição. Na realidade Eu só quero dizer o concluindo aqui. seguinte, só para... O médico no passado só tinha também um clínico. Só tinha um clínico. Não havia várias residências. A medicina melhorou muito à medida que... Não, você é especialista em coração, você é especialista no dedo mindinho. Tem ouvido, nariz e garganta. É, Aí entendeu? vai. Só a medicina que ganhou e o público. Mas Eu não vejo diferença na engenharia. Se você tem um engenheiro agrônomo que só entende de agronomia, eu vou dar um exemplo. A minha filha, que vocês conhecem, a Soraya, ela fez mestrado em fruticultura tropical, mas a especialidade dela é só manga. Só manga. Fazer com que a manga produza todo ano. Não tem aquele período, né? Que produzir. Então, ganha o mercado, que você tem uma produção sem parar, né? E ganha a própria categoria que tem especialista só para essa área. Por exemplo, Osmir, você é atendido por 10 médicos especialistas, não é? mas todos são só médicos. Hein? Olha aqui, eu sou engenheiro civil, ele é engenheiro Não, eletricista. só médico não. Não, senhor. Todos são médicos, especialistas em alguma coisa. Isso. Sim, Todos são especialista é alguma coisa. Mano, Especialista é médico alguma especialista, coisa. olha, mas aqui eu sou engenheiro civil e ele é engenheiro eletricista. Sim. São coisas distintas. Nós somos engenheiros. Diferente de ser engenheiro civil e ele engenheiro também civil, especialista em eletricidade. Olha aí. Não, eu acho mais interessante essa divisão. Ela é melhor para a sociedade, do meu ponto de vista, respeitando o seu ponto de vista. É melhor para a sociedade que haja essa distinção, para não haver esse... Porque muitas vezes, quando se quer abranger tudo, acaba não sabendo nada, É verdade. né? Aí tem um especialista. Por exemplo, eu não vou te procurar para ver lá o meu problema lá do solar. Mas eu não teria nem atribuições para isso. Não, pois é, mas... Olha aí, olha a diferença. Pois é, mas você é engenheiro civil, eu não queria nem clínico- conversa, eu vou com um eletricista. Você Mas entendeu a aí diferença? tem uma coisa, doutor Osmir, que chama ética profissional. A ética profissional é a gente fazer as coisas com a decência do conhecimento. Você vê o conceito ético do doutor Narciso, que pode casar, batizar e crismar dentro da engenharia. Mas ele tem a consciência de que as muitas e as várias múltiplas atribuições que ele tem, ele hoje não consegue mais exercer isso, assim como eu. Eu me limito a uma atividade qual eu fiz mestrado nisso, que é a de saneamento básico. Eu cuido disso. Ótimo. Me mandaram para cuidar de estrada, hoje eu estou cuidando de estrada, também me sinto bem confortável, né? Mas uma coisa que eu mais estudei na minha vida foi Por saneamento. exemplo, ninguém vai chamar o Narciso, apesar dele ter direito, ele me afirmou, e você, para ver a questão de engenharia agronômica. Ninguém vai te chamar, Narciso. Embora você possa fazer aquilo, dar uma opinião, mas ninguém vai te chamar. Não, na agronomia ele não pode, não. É diferente. Vai chamar o engenheiro agrônomo. Ele pode fazer na arquitetura, em todos as... Bom, mas vamos Não. botar o doutor Edileilson. Edileilson. Porque ele aqui representa a presidência do CREA, a nossa instituição máxima, né, doutor? Verdade. Doutor Edileilson, qual a importância da engenharia e aí, por extensão também da arquitetura, do urbanismo, em proveito da urbanização de uma cidade como é Rio Branco,
que você bem observar, as suas ruas e avenidas praticamente foram traçadas pelas estradas dos antigos seringueiros. Aqui tem rua aqui em Rio Branco que você entra, mas não tem saída, só tem volta. Então, a engenharia, o que já fez, o que preocupa a engenharia no nosso estado? Excelente pergunta. E como você bem falou, respeitando todas as demais áreas de conhecimento, a engenharia está em tudo. Eu me sinto muito confortável em falar da engenharia. O nosso conselho agrega todos os principais especialistas da engenharia, como a gente já bem falou aqui, civil, elétrica, agronômica, geociência, a gente vai falar de mudanças climáticas aqui também. Então, é importante de a gente ter e ouvir o nosso conselho regional e poder trazer soluções efetivamente que possam melhorar as condições de vida da nossa sociedade, trazer qualidade de vida para a nossa sociedade é muito importante. Então, assim, ou poder ouvir o CREA, o que a gente aqui pode agregar, tanto para os governos municipais, estaduais e federais, o corpo técnico especializado que a gente tem é muito importante, né? A gente vem vendo o que acontece com uma rotina maior, né, com mais frequência, a questão das chuvas, a questão dos enchentes, né? Tivemos a enchente em 2015, tivemos no ano passado, voltamos a ter uma novamente esse ano, né? E a importância de repente a gente ouvir especialistas e o que pode estar através do CREAC, trazendo soluções efetivas, né? Seja para habitação, seja para saneamento, que a gente vai falar bastante aqui, é de suma importância. Então, o CREAC é parte fundamental dessa engrenagem em busca de trazer soluções, né, que possam ajudar todos os governos em todas as suas esferas, tanto municipal, estadual quanto federal. Então, a gente poder realmente falar sobre isso aqui e poder debater, e o CREA ser a parte fundamental e central nisso é muito importante. Agora, o CREA, ele tem uma participação direta nas ações também do governo, participa das suas reuniões, que agora nós estamos discutindo no particular, eu e o Furtado, que eu não consigo entender. Aí eu vou citar o governo Tião Viana, de forma positiva, o Furtado, que ele construiu, quanto? 3 mil casas ali na Cidade do Povo. Isso. E comprometeu-se a derrubar as casas sujeitas a inundações. Eu tomei conhecimento, também não sei se é verdade, que a maioria das casas lá permaneceram, tem gente que até reformou, que alugou, né? O que acontece? Agora mesmo vão construir novas casas para tirar novos alagados, né? O CREA não poderia ter uma participação de chegar lá e dizer para o governador, vamos de imediato cercar aquele ambiente todo, fazer um parque dali, sei lá o quê, mas derrubar as casas. Se não enxugar gelo. Todo ano se repete o mesmo problema. Nós, como CREAC, temos tido agendas positivas, né? Tivemos recentemente com a Prefeitura, com o Estado, sempre voltado para essa questão das alagações, né? E a questão habitacional. Então, como o senhor bem falou, nós tivemos aí 3 mil casas construídas pelo governo Tião Viana, né? Na Cidade do Povo, mas ainda temos um déficit habitacional muito grande, né? Então, eu concordo em gênero e número e grau que a gente precisa criar um mecanismo de, a partir do momento que eu cedo, ou que o governo, a instituição, cede a casa para o morador, que a gente cria um mecanismo e ele assine um documento, né, que fique ciente, de que ele não pode mais voltar, de repente que se remova aquela casa que está ali ao entorno dos mananciais dos rios, né? Então, mas temos criado agendas positivas, temos sendo ouvidos, isso é importante. Algum tempo atrás, a gente não via engenharia com tanto prestígio sendo ouvida, então temos tido pautas positivas, tanto com a Prefeitura quanto com o governo do Estado do Acre. E acho que é importante isso. Acho que a gente precisa melhorar mais, né? De forma que não aconteça justamente isso, ou seja, a gente novamente construir casas, ceder essas casas para a população carente, né? Casas sociais, mas criar mecanismos de não deixá-las voltar, de repente, removendo essas residências, né? E criando aí, de repente, plantando árvores para tirar o assoreamento aí, o professor Furtado vai falar sobre isso, de forma que não aconteça essa questão aí de todos os anos, ou quando se tem enchentes, está recolhendo a população e levando ali para o parque de exposição para fugir da alagação, o que é muito triste. Eu queria ouvir o Furtado também sobre isso. Pois é, eu fico bem a cavalheiro que você possa ter me perguntado isso, porque como profissional, como cidadão,
como pessoa humana, eu me sinto muito incomodado com isso. Eu tive a oportunidade já de dizer ao governador Gladson e a outros governadores, mas recentemente ao governador Gladson, que não é herança dele, que não é responsabilidade dele, ele herdou. A questão do Taquari. O Taquari é um conjunto habitacional de 700 mil casas que está na cota 12, mas a cota de enchimento do Rio Acre é 13,50. Toda vida, quando o Rio Acre chega na sua cota de enchimento, o Taquari está 1,5 metro abaixo d'água. Na cota de alerta ele já é... Não tem novidade nisso. A sociedade precisa ter consciência de que tem que tomar uma providência para acudir aquelas pessoas que todos os anos são sequeladas, né? Ali próximo tem áreas altas que podem ser ocupadas. Porque, doutor Osmir, doutor Narciso, a questão de remoção de comunidades é muito complicado. Tem a questão da vizinhança, o cara sai para trabalhar, deixa o filho com o vizinho, essa mudança é muito traumática, é muito complicada. Talvez seja essa a razão pela qual as pessoas são melhor acomodadas em outro imóvel de qualidade muito melhor do que a que estava, mas preferem a anterior por conta de algumas circunstâncias que provavelmente, antropológica e sociologicamente, não foram levadas em consideração. Mas aí, a consideração maior que tem que ser levado não é a vontade, porque eu tenho meu vizinho. Se ele vai para lá, o vizinho vai ter que ir também, né? Eles vão continuar vizinhos, né? É uma questão da força do Estado. O grande problema que eu vejo na política brasileira, de uma forma geral, sem citar nenhum nome, é o excesso de populismo. Eu tenho pena do coitadinho. Não, você tem que resolver o problema dele, né? Ter pena. O que adianta você dizer, não, ele não quer sair lá porque aqui é perto. Aconteceu com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, e eu sou do Rio, viu? Juruá. Juruá. Eu ia completar. Você estava pensando que era o Rio de Janeiro? Que eu falei? Não. Rio de Juruá. Eu também sou do Rio Envira, de Feijó. Então, no Rio de Janeiro, a cidade mais linda do país, do mundo, indiscutivelmente. Eu conheço vários países da Europa, Oriente Médio, etc. Não tem nada igual ao Rio. Não é verdade, Narciso? Você que viajou toda a Europa e tudo. Talvez Istambul. Não tem nada. Talvez Istambul. Não. Istambul? Não, Istambul não é nem bonito, eu estive lá. Idiosincrático isso. E tem história, Istambul só tem história. Mas como beleza estética, não tem nem comparação. Concordo. Bem, mas no entanto a classe política, e de uma forma geral com as honrosas e raras exceções, é uma classe deteriorada. Eu estou falando muito à vontade, talvez possa ser até incluído no meio. Né? Deixaram acontecer o que aconteceu. O Brizola, por exemplo, que foi governador, não permitia que a polícia subisse nos morros. E foram cada vez mais permitindo o crescimento desses morros em detrimento, quer da beleza estética da cidade, quer da segurança. Poderiam ter construído mais longe uma série de casas, tipo Minha Casa Minha Vida, Narciso, com a desculpa de que ele tinha que morar lá pertinho, lá de tudo, lá no centro do Rio. Ô, Osmir, Senhor. Você sabe que você, quando falar com o doutor Furtado, você tenha cuidado, que ele, além de um sujeito inteligente, estudioso, também sei disso. Ele não vai passar recibo a alguma bobagem que você venha dizer. Tá bom. Jamais ele dirá bobagem. O doutor Furtado trouxe aqui um assunto que estava aqui na minha agenda, o bairro Taquari. Eu hoje, confesso, quando eu era político, às vezes eu visitava esses bairros. Quando eu me desvancei da política partidária... Fazer populismo, como eu, né? A política partidária... Todos nós temos defeitos. Eu não sei como é que ficou. Quando eu cheguei aqui no Acre, há 51 anos atrás, olha, bota tempo nisso. Primeira metade do século passado. O bairro Taquari, Osmir, não existia aquelas casas, Taquari, Baguari.
Mas aí tem uma coisa, o nosso grande mestre, doutor Ulisses Guimarães, uma vez num dos pronunciamentos dele como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ele disse que o brasileiro tem a vocação do caranguejo. Aí eu, por que vocação do caranguejo? Aí ele completa a frase, porque gosta de morar na beira da água, ou dos mares ou dos rios. E se você fizer uma revisão histórica, 75% da população brasileira mora na beira do mar ou na beira dos rios. Aqui na Amazônia é dos rios. É porque é a estrada, né? Hein? É a estrada que anda, como disse. Aí, então, o Taquari, aí por esta vocação de morar na beira do rio, o Taquari foi invadido. Naquela época não tinha CREA aqui no Acre ainda, então nós não podemos nem responsabilizar o CREA. Não existia. Absolutamente não existia. Vou ali no fiscal do CREA, não existia. Aí a leniência e a irresponsabilidade, não dos atuais prefeitos, dos outros prefeitos. Que herdaram, né, na verdade. Onde, Herança. Herança. eu não vou citar aqui o nome, até porque ele também não fazia por má fé. O sujeito era eleitor do prefeito, amigo da prefeita, dizia, prefeito, eu quero construir uma casa lá no Taquari. Aí, autoriza fulano tal a construir uma casa no terreno de sua propriedade. E com isso... Isso num papel colocado nas coxas. Exatamente, em cima da coxa. Naquela época, na verdade, não se falava em plano diretor, não existia. Aí você diz, e hoje? Nem código de postura. E hoje, o CREA, Osmir, aí sim, essa pergunta vale tanto para a questão do CREA e para as demais. O CREA tem a autoridade consultiva. Mas se o cidadão estiver fazendo edificando uma obra ou construindo uma barragem que o CREA não recomenda, o CREA não tem a força policial para impedir. Exatamente. Não tem poder de polícia. Não dispõe da força policial. Aí vai esperar pela polícia, pela justiça, e a leniência desses órgãos fazem com que hoje nós tenhamos assistido o que aconteceu com a Baixada da Habitasa. Quando eu vim para o Acre, eu fui morar na Habitasa. Aquela Baixada... Pô, Venezuela sempre alaga. Já naquela época, Peru já também. alagava. E mesmo alagando, todos os anos ela ia crescendo, embora anos não, anos sim, houvesse, como aconteceu, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, é por isso que eu acho, e aqui não sou defendendo o CREA, apenas por ser engenheiro. Eu estou defendendo o CREA pelos relevantes serviços que o CREA prestou ao Brasil e que certamente continuar prestando. E graças a Deus hoje, aqui no Acre, o CREA já é uma organização relativamente bem estruturada. Estou errado ou certo? Perfeitamente. Vocês falaram a seguir, ok? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Voltamos com o Tribuna Livre na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você da capital e também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Cena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a conversar com os engenheiros Antônio Furtado e Adilailson Pimentel sobre enchente, deslizamento, alagamentos, como queiram, enfim. E o que podemos fazer para evitar maiores transtornos durante
as inundações, as enxurradas, seja aqui na capital ou no interior. Edilailson, fique à vontade então para falar a respeito do comentário que o doutor Narciso fez. Sobre o CREAC, então, nós temos 46 anos, né, como o doutor Narciso bem falou, temos 46 anos estabelecidos no estado do Acre, o CREAC, né? E como você bem falou, o CREAC não tem poder de polícia, é um órgão fiscalizador das profissões. Então a gente não tem poder de polícia. Muitas vezes a gente orienta, a gente faz a fiscalização e a gente tem tido algumas denúncias. Quando chegam algumas denúncias para nós, os nossos fiscais, vamos até a obra, evidenciamos muitas vezes as práticas, né? Notificamos, né? Mas não temos poder de polícia de repente derrubar, né? Teve uma obra no centro da cidade de Acolá que passou um profissional, tirou uma foto e mandou para a gente mandou a fiscalização. Olha, essa parede vai cair e vai cair em cima dos carros de estacionamento aqui. A gente viu que era uma obra que não tinha qualidade, mas a gente não pode dizer, olha, essa obra tem má qualidade, pode parar. A gente não tem esse poder, a gente fiscaliza. Né? E aí, esse é o papel do CREAC. Muita gente confunde o CREAC como um órgão que tem poder de polícia, de ir lá, de embargar, de parar, e essa não é a nossa função. Nossa função como CREAC é fiscalizar as nossas obras e as profissões e os profissionais, né? Saber se, de repente, uma obra tem um profissional responsável, habilitado, que possa atender para aquela situação. Mas vocês estão autorizados, no caso de verificar uma obra perigosa, de denunciar o órgão competente. Sim. Nós como sociedade, porque eu gostaria de ter uma participação nesse sentido com relação à CREA, para dizer que a maioria das pessoas não sabe, os órgãos reguladores todos, especialmente o nosso, ele tem a função do sistema regulador profissional, a defesa da sociedade e a fiscalização do exercício profissional. Então, o CREA, a autoridade do CREA é saber se naquela obra tem um engenheiro que tenha competências e as atribuições profissionais de executar o que está sendo feito. Essa é a obrigação nossa. Então, hoje nós estamos num problema seríssimo, que são o ensino da engenharia EAD. Eu não entendo como é que se faz engenharia EAD, que eu... EAD você quer dizer à distância? Ensinar à distância, não é? Quando um curso como o curso de Direito, que seria o mais apropriado a ser à distância, o Conselho Regional da OAB, a OAB Nacional não permitiu, a engenharia permitiu. Veja só que o doutor Narciso, que trabalhou muito com isso, topografia. Como é que a gente aprende a topografia à distância? Instalar um teodolito na época, hoje é uma estação total. Como é que se faz isso? Não é? É como o camarada aprender a nadar pela internet. Ele aprende todos os fundamentos, mas quando ele cair na piscina ele morre afogado. Porque ele precisa prática. E então, no exercício profissional, se alguém credenciado, porque o cara é bacharel, um egresso da universidade, é bacharel em engenharia, concluso nos cursos normais que o MEC oferece, o catálogo de cursos. Quando ele se registra no CREA, que ele passa a ser engenheiro. Ele era bacharel, passa a ser engenheiro. É como? Você é bacharel em Direito, faz o exame de ordem, passado, aprovado, se registra, passa a ser advogado. Nós precisamos de um crivo, doutor Narciso, agora, para saber se a chancela que a universidade pública e privada deu àquele cidadão dizendo que ele tem qualificação, no registro no CREA, essa chancela é válida, com um exame também, que nós estamos falando em exame de suficiência. Isso não poderia ser só para os egressos. Eu até defendo para todo mundo. Eu, Furtado, faço. Sem problema. Mas, Furtado, há uma diferença entre o CREA... Não, mas você vai continuar. Mas eu perco minha linha de raciocínio. Então, de tal maneira que isso, no princípio fundamental da Lei 5.194, que rege o nosso sistema, é a defesa da sociedade. Porque a sociedade, quando contrata alguém que está certificado pelo Estado brasileiro, pelos órgãos regulamentadores, diz, esse aqui tem qualidade. Ele pode não ter. Mas nós estamos recebendo esses egressos das universidades sem saber se de fato tem essa qualidade. E eu posso dizer que a atividade de advogado, que eu sou advogado também, ela é muito danosa quando o advogado erra. Mas mata muito menos gente do que quando uma ponte cai, feita pelo engenheiro. Não, mas eu queria me referir ao seguinte. Ou um prédio. Na OAB, você passa pelo exame de ordem. Por que a engenharia, o CREA, não cria para saber da qualidade desse engenheiro que sai da escola? É isso. Inclusive do EAD, que é o ensino à distância,
Por que não tem também, tipo a OAB, uma prova A de sociedade clama conhecimento por isso. mínimo por A isso? sociedade está clamando por isso E agora. ele só pode se registrar no CREAS se for aprovado. Por quê? E é uma pauta já que a gente já vem tratando, concordo em gênero, número e grau, sou de acordo a gente ter a prova de proficiência, assim como nós temos na UAB, né? Eu acho que você faria um filtro, não basta apenas as faculdades, seja público ou particular, inserir esses profissionais no mercado a partir do momento que eles se registram no CREA. Eu preciso realmente saber, que é o que o professor Furtado aqui acabou de falar, eu preciso saber se aquele acadêmico que acabou de sair da faculdade, que vai virar um profissional, se ele tem expertise para atuar no mercado de trabalho. Então, acho que a prova de proficiência, eu sou totalmente a favor, é um pleito que a gente já vem não só no Conselho Regional aqui argumentando, mas também junto ao CONFEA, através de alguns eventos que a gente participa, de que seja realmente feito e seja inserido junto, assim como acontece no AB, inserido também no CONFEA, no sistema CONFEA CREA Mútua, a questão da prova de proficiência, para você tirar os mal profissionais, que não posso nem dizer que sejam profissionais, ou os profissionais que de repente se formam em 5 anos no ensino à distância. A gente sabe como é a dificuldade de uma engenharia presencial. Você imagina você passar 5 anos se formando através do EAD. Aí eu lhe pergunto, doutor Osmir e doutor Narciso, o senhor teria coragem, não que aconteça, mas você teria coragem de passar por um procedimento cirúrgico, sabendo que um médico teria feito um curso em 5 anos à distância ou 6 anos à distância? O Edilson, não é um contraponto, rapidinho, não é um contraponto, nem um... não vou contestar o que os senhores acabam de falar, porque eu também concordo. Mas apenas um registro. É um fato. Os melhores advogados do mercado hoje aqui no Brasil não são necessariamente os detentores das melhores notas na prova da OAB. Então... Não, mas isso são coisas distintas. Escute. São coisas distintas. Olha, doutor Furtado e doutor Edilailson. Você pode chamar doutor Pimentel, pronto. Doutor Pimentel, pronto. Aí. Vocês dois estão me provocando a fazer oportuníssimas perguntas. Doutor Furtado, doutor Pimentel. O edifício da construção da educação do nosso país, ele foi muito equivocado. Em vez de nós cuidarmos da base, melhorando os meandros, chegar no topo, aí veio esse clamor popular, falta escola, falta universidade, abre isso, abre aquilo, financia isso, veio o FIES. Uma belíssima ideia. Osmir, uma feliz iniciativa, porque foi implementada, né? Mas mal conduzida. Hoje, Osmir, o Brasil, pode ir no Google, entra aí no Google, o Brasil tem 1.200 faculdades de direito. Todos os países da Europa, mais os Estados Unidos juntos, somado todas as universidades dele, dá 1.100. No que isso resultou? Aqui no Acre, nós temos 4.000 bacharéis com diploma de advogado pendurado na parede da casa dele. Advogado ou de bacharel em direito? De bacharel. E ele não pode advogar porque não passaram no exame da ordem dos advogados. Então, Osmir, com essa franquia e essas faculdades que eu já escrevi vários artigos denominando de faculdades caça-níqueis, porque elas não formam advogados, então o que nós vamos ter que ter é tomar uma providência para que todas as profissões, engenharia, medicina, sobretudo aquelas que mexem diretamente com a vida humana, elas têm que, ao passar por essas faculdades, eles sejam submetidos a um teste para cair na atividade profissional. Uma avaliação que só não seja academia, só academia. Nós temos no Estado. Acre, do que é que adianta eu ser bacharel em Direito, ter um diploma dado por uma dessas escolas, que até com o esvaziamento do FIES, muitas delas estão se fechando. Observe aí. Daqui para mim, da minha casa, tem um baita de um prédio que formava por ano mais de 500 advogados. E agora não. Então,
Vamos, tá, doutor Pimentel? Esse programa aqui, eu espero que ao longo do tempo vá sendo assistido, porque as outras emissoras de televisão, eu não vou citar aqui o nome, até pela importância que ela tem, a Globo, o SBT, Record, elas nos enviam os enlatados que vêm lá de São Paulo. E essa televisão está à disposição também do CREA, não só para este programa, para os demais programas que ousarem ou que pretenderem tratar da nossa realidade. Entendeu, doutor? Tem alguma pergunta? Não. Eu queria fazer um comentário só aqui. Eu, na realidade, estávamos até comentando no intervalo da riqueza de debate, das coisas que surgiram aqui. Mas eu queria não perder a oportunidade de conversar com os senhores, e essa oportunidade pública, de falar da questão das enchentes. O que o Estado deixou de fazer, o que os profissionais não contribuíram com relação a isso. Eu queria que, se fosse possível, nós pudéssemos retornar a esse mote inicial. Tá, mas antes disso, eu tenho que fazer uma pergunta sobre DENIT. Viu? Também concordo. Sobre DENIT. E aí o Narciso pode colaborar, que ele entende bem também disso. Ele é construtor de estradas. Eu sei que o solo acriano é um solo complicado, né? Eu estive com a Orleí Cameli, entre o trecho de Sena Madureira, ali até Manuel Urbano, uma coisa terrível, né? Até Feijó, pode até Feijó. Teria que cavar aqui uns 15, 20 metros, né? Só é seixo, que vocês chamam, embaixo da terra. No entanto, quando um governo, diz 1 quilômetro custa 6 milhões, aí todo mundo, a sociedade já diz, estão roubando, né? E dificulta. Porque vocês acham que há uma má vontade ou só uma questão, a má vontade financeira do governo federal, ou é só uma questão mesmo do terreno para não permitir com a estrada de apenas 600 e poucos quilômetros ela seja construída, né? Em definitivo? Eu faria mais uma observação, né? Se você pegar uma estrada de São Paulo, no sul, são estradas de primeiríssima qualidade, mesmo no Nordeste. Eu fui ali de João Pessoa, Campina Grande, é uma estrada belíssima, né? 2 mãos e tal. Qual a opinião de vocês sobre essa questão de por que não sai essa estrada de jeito nenhum? Olha, esse é um debate grande. Eu, na realidade, nem sei se eu estou tão autorizado assim a responder, porque nós temos um superintendente, o doutor Ricardo Augusto, que hoje é nosso superintendente. Mas eu vou falar da minha expertise como cidadão e como profissional, desde que eu sou o último engenheiro do DENIT hoje no Acre, que veio do DNR. Eu era do DNR. Ricardo Araújo. Ricardo Araújo de Melo. Ricardo Araújo. Pois bem, primeiro é uma questão de natureza política. O doutor Narciso há de concordar comigo, que estão me ouvindo também. Nós fizemos uma inversão no Acre. Eu tenho tanto para fazer isso, a história não é essa. Quanto custa fazer isto? Isso. Né? Você pega o dinheiro de chão. Certíssimo. Muito bem. Isso é uma coisa. Segundo, o TCU não está preocupado com o custo. Eu já tive a oportunidade de conversar ultimamente com o doutor Augusto Nardes, estive no gabinete dele, e lá está escrito, atrás da cadeira dele tem assim, o TCU prima pelo bom aplicamento, a aplicação dos recursos públicos. Então, na realidade, o TCU, que fala se está roubando e tal, ele quer que os recursos públicos sejam bem aplicados. Muito bem. Então, veja o seguinte, o que é caro na vida é o que não deu certo. O que não deu certo é o que não deu caro. Nós já gastamos quase 2 bilhões de reais na BR-364 e ela não deu certo. Por quê? Porque o projeto não estava certo. Porque faltou humildade ao DENIT, e aí minha culpa também, de dizer, nós não estamos sabendo fazer. Nós entregamos um projeto que não foi executado, que eu não vou entrar no mérito disso aqui. Mas agora nós temos um projeto. Tivemos coragem, eu agora estou me aposentando do DENIT, até pela idade, mas também porque acho que saio com uma missão cumprida, participando da formação de um projeto
que é um projeto da época de Roma, do Império Romano, chama de macadame. Vamos fazer pedra sobre pedra. Você fala, nós não temos suporte mecânico para fazer as estradas como precisamos. Isso não é problema. Engenharia, doutor Osmir, doutor Narciso sabe mais do que ele, que ele é mais velho do que eu. Muito mais velho. A engenharia é o quê? É planejamento, tecnologia, tempo e dinheiro. Essas coisas. Esses 4 elementos juntos, não há limite. Nós não temos limite. A medicina tem. A medicina não inventou a vida. Nós não temos limite a engenharia. Não tem limite. Isso eu ensinei para os meus alunos na escola de engenharia ao tempo que passei por lá durante os meus 46 anos como professor da Universidade Federal do Acre. Pois bem, esse macadame, para ser bem objetivo com relação, é uma pedra sobre pedra, graduada, pedra mais grossa embaixo, vai refinando, joga-se em cima um pouco mais de areia para cobrir os vazios ali, bate com a máquina, imprima e coloca a capa asfalto em cima. Isso funciona como uma laje. Uma laje, ela enroca, ela prende e ela dá o suporte técnico que o solo não tem. E aí, muito provavelmente, eu tenho certeza que o senhor poderá, ainda nesta vida, ir daqui a Cruzeiro do Sul, numa BR, igual o senhor vai de Ponta Grossa a Curitiba, digamos. Doutor Furtado, o exemplo pronto e acabado dessa descrição que você acabou de fazer agora é a rodovia Porto Velho-Manaus. Porque o leigo, quando um governador ou um prefeito vai inaugurar uma estrada, um ramal, que ele vê aquela camadazinha preta lá em cima, achou que a obra em si mesmo está reduzida no asfalto. Muitas vezes o custo da camada asfalto não representa nem 3% para a construção do leito, subleito, base e subbase. É o batom. Aí, o tal macadame que o doutor Furtado acabou de relatar, que até alguém está dizendo, o que é macadame? O que é macadame? É exatamente o ingrediente que dá sustentação. É a mesma coisa você construir um edifício, se preocupar em dar segurança na cobertura, esquecer as fundações, a base, o alicerce. Então é isso que acontece. E por mais uma vez, eu acho que esse programa é importante, porque pela primeira vez a gente ouve falar na televisão assuntos que é do interesse cotidiano da gente. Você gostaria de falar alguma coisa? Não. Tá, então nós vamos ao intervalo comercial. Tá? Vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes. E claro que você não vai perder o último bloco. Você vai continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, hoje recebendo 2 engenheiros aqui, o Dr. Pimentel e o Dr. Furtado. Como sempre, Daniel Cabral conosco, dando os acertos finais ali, os retoques finais para a caricatura dos dois, o Dr. Pimentel e o Dr. Furtado. Não é uma pergunta, apenas um comentário para a gente entender que os problemas que nós vivemos aqui, grandes estados, grandes cidades também vivem. E olha, potências econômicas. Um dia desse eu estava saindo de casa, parei um pouquinho para assistir a uma reportagem de desabamento de um prédio em São Paulo. E os proprietários sequer sabiam da chamada ERT e muito menos do termo de habites. Eu estou falando de São Paulo, não estou falando daqui de Rio Branco. Aí vão culpar o CREA. O que o CREA tem a ver? O CREA fez o papel dele, fiscalizou, denunciou, mostrou o caminho, mas não tem poder de polícia nem de justiça. Edilailson, aí, o que fazer nesses casos? Excelente colocação, e eu tenho sido crítico dentro do meu conselho, em que sentido, né? Infelizmente, o CREA só aparece quando um prédio cai, quando uma ponte cai, ou quando a gente tem algum incidente nesse momento. Ou seja, a gente faz muitas coisas boas, nós temos excelentes profissionais, excelentes especialistas dentro do sistema Confea-CREA, mas a gente tem um defeito se comparado com os outros conselhos, a gente não mostra o que de bom a gente faz, o tão quanto bom a gente é e os projetos que realmente deram certo, né? Então,
A gente vê quando acontece alguma coisa, geralmente a OAB, que é um conselho que eu admiro, você vê que ele é muito presente, né, em algumas pautas nacionais, ele se posiciona. Você vê o CRM fazer a mesma coisa. E a gente vê o sistema Confia CREA começar a ter esse caminho também, de começar a se posicionar, a estar num programa desse aqui, debater o que a gente pode estar melhorando para a sociedade, em questão de fiscalização. Então, nesse sentido, eu acho interessante programas como esse aqui, a gente está podendo debater e falar. Isso. E muita gente pode até dizer, não, mas eles estão aí valorizando a categoria com o termo de habites e com a RT. Tudo bem, pode ser, mas tem um outro lado, mais importante, que é a defesa da sociedade, a defesa do patrimônio público ou privado. Exato. A gente vê o próprio profissional, às vezes... E de vidas, né? Exato. O acadêmico acabou de sair da universidade, não conhece o conselho, né? E a gente recebe uma crítica muito grande, e a gente fala isso aqui. Muitas vezes a gente vê o órgão como... Muita gente vê o órgão como um órgão arrecadador, mas não vê o que a gente realmente faz de fato, não só na fiscalização, mas na oportunidade. A gente traz... A presidente Carmen tem feito isso no primeiro mandato dela e continua fazendo agora. A gente tem trago muitos cursos, muitos especialistas para fazer capacitações aqui. Muitas vezes os profissionais não têm condições de sair daqui para fora para fazer um curso, uma especialização. E o nosso conselho, através da nossa presidente Carmen, tem trago profissionais, tem trago aqui eventos para a gente realizar aqui. Teremos agora no próximo mês, o professor Furtado sabe disso, a FENIC, que é a maior feira nacional da construção civil, que será realizada aqui no Acre. Que será realizada aqui no Acre, né, em parceria com o CREA, a Federação das Indústrias do Estado do Acre. E vamos ter aqui ministros, governadores aqui, deputados federais de outros estados, debatendo aqui o que a gente pode melhorar dentro da construção civil, voltado para a nossa realidade, como a gente está aqui falando aqui, o que pode ser melhorado dentro da construção civil, das engenharias para o Acre. Então esse é o papel do CREA. O CREA Júnior, não sei se ainda existe, é um instrumento pelo qual o CREA também se aproxima mais dos acadêmicos, né? Exatamente. Estabelece uma linha direta. E a gente justamente mostrar, ou seja, muitas vezes é o que acontece, formei e agora? Onde é que eu vou atuar, o que eu vou fazer? Comum isso, não só na engenharia, mas em todas as profissões. Formei e agora eu vou fazer. Então a gente já desde o começo ali dentro das faculdades e universidades, a gente tenta orientar os acadêmicos no mercado de trabalho. Nós temos aí agora o setor elétrico brasileiro, trazendo um pouquinho aqui para a minha área de conhecimento, a área de elétrica. O setor elétrico nunca teve tantas oportunidades, né, para os profissionais hoje. Está muito demandado, a gente tem a questão da transição energética, energias renováveis, a mobilidade elétrica, né, a questão da abertura do mercado livre aí para todos os consumidores, então a gente vê oportunidade. Então nada mais certo e coerente do que a gente está dentro das universidades falando, olha, engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiros, essa aqui é a área de atuação, essa aqui é o nicho de mercado que precisamos ter mais profissionais atuando dentro da engenharia. Então isso a gente tem feito. O Narciso, no bloco anterior, ele fez uma referência en passant da estrada Porto Velho, Manaus. Precisamos de você. BR-319. Isso. Mas essa estrada sofre, acima de tudo, uma pressão muito forte do movimento ambientalista. Né? Porque não é que eu tenho antipatia pelo movimento ambientalista, não. Acho que é até saudável. Mas eu acho que nós temos que conciliar o desenvolvimento com essas questões de mudanças climáticas. Não, o pessoal, notadamente a Marina, a ministra aí do Meio Ambiente, é uma xiita, né, do verde. Ora. O Acre, aquela estrada é a única estrada que ligaria o Manaus ao resto do Brasil, que o resto é Rio. Aqui no Acre, estão criando problema. Eles alegam, não, há uma falta de estudo ambiental. Né? Eles estão proibindo você ir ao Jordão, você ir a Porto Walter, regiões completamente isoladas. Quando o rio baixa, só canoas pequenas, num trajeto longo, se tiver alguém com doença grave, morre, porque também não tem assistência médica suficiente. Então, eu gostaria que vocês abordassem essa questão desenvolvimento e ambientalismo. Pode começar. Olha, eu já estudei bastante na vida, aprendi pouco, por questão de limitações intelectuais mesmo, próprias. Mas eu fiz um mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente para falar essa linguagem. Me incomodava muito, embora eu já tivesse feito um curso dessa mesma natureza em São Carlos, que era saneamento, eu fiz mestrado aqui.
e descobri que o ambientalismo no Brasil são jargões ditos por pessoas poderosas, né? Talvez o único cientista, de fato, do ambientalismo no mundo é um homem que faleceu há pouco tempo atrás, chamado James Lovelock. Ele tem um livro de ciência, como a ciência que nós estudamos. Essa ciência aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é Qual a ciência. gravidade? Só cai para baixo. Lei da gravidade. Isso é ciência. Isso independente da cor política, da religião, do credo, da cor da pele, funciona assim. O ambientalismo não é desse jeito. O ambientalismo é de conveniência. Porque é um absurdo que se diga de prejuízos que a BR-319 possa trazer para o seu trajeto, quando ela está implantada há 50 anos e hoje o Ministério do Meio Ambiente quer que se faça um EIA, um estudo de impacto ambiental. Você tem que ser EIA, tem que ser RIMA, relatório de impacto de meio ambiente. Quer dizer, o que aconteceu nos 50 anos que a estrada está implantada? Nada de antropização que traga danos da magnitude do que eles estão falando. Eu vou trazer mais para próximo da gente o trecho da BR-317 de Rio Branco a Boca do Acre. Tem 3 trechos de 10 quilômetros da faixa dos índios, que se diz que os índios não querem que seja pavimentada. Não é verdade isto. Os índios, os caciques, que eu me desculpe fugir os nomes, eu conheço os 3. Francisco é um, o Birajara é outro e tem um outro. Estive muitas vezes reunido com ele, porque eu cuidei desse trecho numa recuperação. Eles querem ser assistidos pelo atendimento que as pessoas precisam. O meio ambiente argumentou numa dessas discussões que o cacique disse, olha, esse pedido de liberação aprovado por nós está há 8 anos na mesa do IBAMA. A moça do IBAMA lá de Brasília disse, não é 8 anos, não, o senhor está faltando com a verdade, só são 6 anos. 6 anos para liberar uma coisa dessa natureza, são 30 quilômetros, de 3 trechos de 10 quilômetros, que atenderia muito a saída daquelas comunidades nativas de lá, e nós não fazemos isto. Quer dizer, é um debate escravizante. Se assistir, tem um discurso de uma nativa, que hoje é deputada federal pelo estado do Amapá, né? Que eu não sei o nome dela, que ela diz, por que nós fazemos cocô na água? Por que nós fazemos cocô na água? É um grande discurso, que é uma coisa que não dá para conversar aqui agora, porque o tempo é exíguo, mas é um nativo dizendo, essa prática ambientalista que está sendo implantada é escravizante para nós. Nós precisamos viver tão bem, com qualidade, quanto vocês. Claro, concordo plenamente. Aliás, rapidamente, Narciso, antes que você pergunte, você falou na lei da gravidade, isso me lembrou do Delfim Neto, né? Ainda está aí, vivo. Delfim Neto, quando nós aprovamos, eu não votei contra, quando foi aprovado a tabela de 12% de juros, né? Aquela estupidez sem tamanho que colocaram na Constituinte, ou na Constituição, 12% de juros. Aí os repórteres que estavam, eu casualmente estava perto dele, assim, uma distância onde tu está, Furtado. Os repórteres correram todo para cima dele, né? E aí, ministro, como é que vai ficar a economia? Ele disse, por quê? Não, acabaram de aprovar agora aí, na Constituição, a tabela de 12%. Ele disse, minha filha, até uma moça que perguntou, isso é a mesma coisa de um tucano desse querer pular do 13º andar aqui do edifício do Congresso e querer revogar a lei da gravidade. Ele vai para Qual a próxima pergunta? Doutor Furtado, uma questão que mexeu com a já complicadíssima situação de trânsito da nossa capital, porque Rio Branco, se nós estamos na Avenida Ceará e a Deodoro, parece os 2 eixões de Brasília, né? Só que Brasília tem as vias complementares. Aí, de repente, a nossa chamada ponte metálica, ou ponte de ferro, como alguns denominam, foi interditada. Causou um problemão. A gente sempre... Depois, a ponte
aquela ponte foi desinterditada. O que é que o CREA foi chamado para opinar sobre aquela interdição e sobre a sua retomada ao trânsito? Posso falar? Na realidade, nós estivemos, a convite do governador, estivemos lá, fizemos a presidente Carmen com profissionais, eu estive presente também, até porque, Narciso, vou te lembrar aqui, o Osmir não, o Osmir é mais novo que a gente? Não. Muito mais. Muito mais. Que quando a ponte de ferro caiu, quem reconstruiu fui eu. Aquele vão que caiu foi o Odebrecht que veio fazer, e eu era diretor do DNOS, lembra? Fomos nós que fizemos a contenção da ponte de concreto, fizemos a contenção e reconstruímos da parte da ponte. Departamento Nacional de Obras e Saneamento. O vão central, para atender o Tratado de Petrópolis, o vão central da ponte de concreto, de metálica, ele é livre, é para suspender e descer. É tanto que nós mandamos fazer as roldanas, que as roldanas estão ali expostas, 2 motores, e isso é uma coisa bonita, porque uma fragata boliviana, que eu não sei se existe, precisar passar ali, nós suspendemos, ela passa para atender o Tratado de Petrópolis. Estava atendido isso aqui. Essa mobilidade. Então a ponte, o que mexeu mesmo, porque na construção da ponte ia se restabelecer essa mobilidade. O governo Geisel, na época, mandou fazer isso. O governo Mesquita pediu, não, deixe que nós faremos. Entregamos um material para ele, que inclusive é roldanas. Muito bem. Não foi feito. Mas este vão central aqui foi solto. Ele está solto. Quando os balseiros encostaram ali, ele pastou um pouco. Né? E era uma posição de perigo, de fato, que precisava ser feito. Eu só acho que talvez a questão da interdição possa ter sido uma medida séria, muito austera, mas que podia se permitir que passasse veículos leves, bicicletas por cima. Não sei porque a contratada, a empresa não vai emitir parecer sem um fundamento, que a contratada preferiu que trabalhasse sem que houvesse uma mobilidade em cima. É a minha opinião. Eu imagino que você está correto na sua observação. Eu acho que a interdição ela podia ter sido evitada. Nós estamos chegando ao final do programa. Doutor Narciso, o senhor pode fazer mais uma pergunta e as suas considerações finais juntos. Não, eu quero apenas, até por egoísmo natural, falar de engenharia, falar da minha profissão. Eu passei 50 e tantos anos, enveredei pelo outro caminho também, que hoje considero bastante equivocado, que é a forma que está sendo dada a nossa atividade política, né? Hoje nós estamos vivendo a mais odiosa polarização política da história do nosso país. Hoje no Brasil, ou o caboclo é lulista ou bolsonarista. E aqui eu me declaro absolutamente adversário dessas duas denominações. Bertold Brecht dizia: maldito do país que precisa de herói. E eu nem considero Lula nem Bolsonaro heróis, e acho que os dois estão prejudicando muito a nossa atividade política. Osmir Lima. Narciso, eu vou fazer só uma correção para você aqui politicamente, porque na realidade eu sou mais velho do que ele. Entendeu? No passado, aqui no Acre, nós tivemos o PTB e o PSD, comandado por 2 líderes. Ou você era guiomarista ou era PTBista. O Guiomar Santos, quando ele chegava no município desse, praticamente mobilizava todos os PCDistas, que era o velho PSD. Nessa de hoje não. O velho PSD, do Guiomar Santos. E o Oscar Passos, ambos generais de exército. Então, você vê que eram figuras notáveis na política do passado. O Oscar Passos era o comandante do PTB. Aqui no Acre, eu não estendo ao resto do Brasil, aqui no Acre se havia essa polarização. Ou você era Guiomar ou era Oscar Passos. Entende? Que não é um bom exemplo. Você tem razão nessa polarização, que eu também sou contra. Né?
E agradecer a vocês, agradecer ao Furtado, ao Dilailson, por estar aqui conosco. Eu gostei muito dos esclarecimentos que ambos prestaram aqui. E só faria uma observação final. Há uma diferença muito grande no meu município, Cruzeiro do Sul, e Rio Branco. Rio Branco, e aí eu gostaria até que se houver tempo que eles comentassem. Rio Branco foi um processo de invasão. Rio Branco tinha aquele centrinho muito bonito, muito bem organizado. Aquele centro de Rio Branco era bonito, não era? Não te lembra, não? Lembro. Pois é. Cruzeiro do Sul, ele já nasceu com a planta feita por um engenheiro militar. A gente vê de cara as ruas, né? A largura. Não, tudo que ainda permanece com pequenas modificações, mas a planta, nós tivemos algumas invasões aqui e acolá, mas a planta de Cruzeiro do Sul, ela continua, permanece que é do Marechal Taumaturgo, que foi o fundador da cidade. Isso acho que facilitou muito, até para os prefeitos, tanto de ontem como de hoje, né, administrar a cidade. E, numa homenagem a vocês e a você, o engenheiro, eu faço da pessoa, o fundador de minha cidade, Marechal Taumaturgo de Azevedo, que era engenheiro militar. Muito bem. Já que eu comecei a apresentação pelo doutor Antônio Furtado, vou começar aqui as despedidas pelo doutor Pimentel. Bem, Edilailson Pimentel, vice-presidente do CREA, engenheiro eletricista. Foi um prazer conversar contigo. prazer foi todos nós. Eu me senti aqui privilegiado, primeiro em estar na presença aqui do doutor Narciso, doutor Osmi, meu amigo aqui, doutor Furtado, e você, Muniz. E a gente poder falar de engenharia, poder falar dos nossos problemas paroquiais, né? O CREA que tem sido protagonista, e o fato de a gente estar aqui falando de engenharia e do que a gente como conselho pode estar trazendo de soluções e ajudar os nossos governantes, seja na esfera municipal, estadual e até mesmo federal. Eu fico muito feliz em a gente poder debater, trazer soluções aqui, e ficamos sempre à disposição, como o Sistema Confea, CREA e Mútua, de poder estar sempre aqui debatendo temas importantes, de forma que a gente traga realmente aí qualidade de vida para a nossa sociedade. Então, Ok. foi muito válido, obrigado. Legal. Doutor Antônio Furtado, engenheiro civil, sanitarista, professor aposentado do Departamento de Engenharia da UFAC, ainda na prática lá no quadro de engenheiros do DENIT. Foi um prazer também recebê-lo aqui. Pois bem, eu também fico muito feliz de poder estar aqui participando desse ambiente. Agradeço a Deus por essa oportunidade, dos grandes amigos que ajudaram muito na construção do Acre e do Brasil, constituintes da nossa Constituição de 88, doutor Osmi e doutor Narciso. Mas eu queria terminar minha fala dizendo uma coisa, uma referência a São Tomás de Aquino, que dizia assim, olha, a verdade tem que ser dita com muito amor. E o amor não pode impedir que esta verdade seja dita, embora com carinho. Por isso eu falei muitas coisas aqui que podem não ser sentido agradável aos ouvidos de muitas pessoas das nossas mazelas paroquianas, não é? E eu acho que a engenharia, que o poder público, que eu, minha culpa, tenho feito muito pouco para mitigar o sofrimento dessas pessoas que todo ano são sequeladas pelas enchentes. A engenharia pode fazer muito. Desde que eu cheguei no Acre, em 1977, já encontrei o doutor Narciso aqui, o ministro Mário Davi Andreasa tinha encomendado um estudo para a contenção das enchentes do Acre. Nós temos um estudo perdido há muito tempo, mas ainda nas cabeças de muitos técnicos, inclusive da minha. Mitigação dessas enchentes e mitigação do sofrimento e redução de gastos públicos. Nós não fizemos isto. O Estado não fez isto. O Estado como um todo. Faltou um projeto logístico de Estado, porque nós só temos projetos de governo. O CREA e eu estou à disposição, sempre que vocês quiserem estabelecer uma conversa desse nível, eu agradeço a Deus por ter podido participar. A presença dos senhores aqui hoje engrandeceu ainda mais o nosso programa, ok? Eu acredito que agradou também o telespectador. Só para algumas pessoas que não entendem ainda de engenharia, né, e não são obrigadas todos a entenderem, o macadame que vocês usaram aqui o termo é uma homenagem ao engenheiro John Macadame,
engenheiro escocês lá do século XVIII. Consiste em 3 pedras, né? Tem. As laterais para evitar, então, a água, né? Conter a água. Mas já usado pelos romanos no Império Romano. Sim. Na época se você for na Itália, na Calábria, você vai achar uma estrada feita de macadâmia. Exatamente. John, eu ia falando, John, já? Você não quer vir agora? Vem pra cá, Daniel. Você está precisando do que ainda? Diga. Eu pensei que era ele. Não. Já foi todo mundo, já. Ô, Doutor Antônio Furtado. Mas E bonito o desse, doutor Pimentel. bonito desse jeito. Aí, ó. Olha só, que beleza, cara. Perfeito. Bonito. Parabéns. Cada um levando Parabéns, sua parabéns. singela homenagem. Parabéns, obrigado. É simples, mas é de coração. Obrigado. Ok? Valeu, Daniel. Eu nem sabia Daniel que eu era Cabral, bonito Dan. desse jeito. Tá ótimo. Uma surpresa agradável, né? Uma surpresa agradável. Surpresa. E voltaremos aqui em breve para falarmos também sobre esse assunto e outro assunto. Afinal de contas, a gente já pode colocar na pauta a partir de agora o que pode ser feito. Tem algum projeto em vista para conter as cheias e vazantes do Rio Acre? Isso É um projeto ousado, Esse caderninho aqui tá cheio de sugestões. olha aí, que pode realmente resolver o problema de uma vez por todas. Agora é um projeto milionário também, né? Não. Tem aquela história, quanto custa? Tá, Né? tá sendo gravado ainda, não? Tá ainda. Ainda? Então eu tô pensando o seguinte, não é tão milionário quanto Pronto, se imagina. então pronto, legal. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Que Ele, Deus, possa nos conceder uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.